O presidente Lula dispensou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que vai ser substituída, então, por Alexandre Padilha, atual ministro de Relações Institucionais do governo. Nízia estava no cargo desde 2023 e Alexandre Padilha também já tinha ocupado essa pasta no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas essa troca ela já vinha sendo costurada ali nos bastidores. Hoje, a própria Nízia esteve aqui no Palácio do Planalto, participando de um evento ao lado do presidente Lula sobre a produção nacional de vacinas contra a dengue. E ali, na ocasião, já fez um discurso em tom de despedida. Mas a confirmação para ela veio mesmo no meio da tarde, quando o presidente a convocou para uma reunião. E logo em seguida, o presidente também chamou para uma conversa o ministro Alexandre Padilha. E aí, agora, no início da noite, veio a confirmação dessa troca para a imprensa por meio de uma nota. O tom da mídia, inclusive da própria repórter, né, dispensou, né, usa um termo que está Também sendo achei. muito colocado em vários outros veículos, a mídia corporativa, dizendo: "Olha, tá aí, tirou a ministra, fritando e tal". Esse tom é meio que para queimar também o governo, como se isso não tivesse no radar já há algum tempo, como se o governo estivesse fazendo uma dispensa, sem, ter apreço pelo trabalho e tudo aquilo que a Anísia fez. A gente tratou disso aqui, inclusive, que diante das especulações era melhor que o governo fizesse logo essa mudança, justamente para que não fosse tratada, o trabalho e tudo aquilo que a ministra Anísia fez ao longo desse período, que foi a reconstrução do Ministério da Saúde, de um governo anterior que destruiu todo as estruturas do Ministério da Saúde do Brasil, com vistas a, privatizar o SUS, né, esse era o caminho feito pelo governo Bolsonaro. Então ela não fez qualquer coisa, de fato, cumpriu um papel muito importante e merece todos os nossos elogios pelo trabalho, pela atuação. Claro, dentro de um governo que tem uma disputa política muito grande, a ministra tem características diferentes, mais técnicas, mais tímidas, às vezes, até na sua condução, e que dentro desse ambiente que temos hoje, era necessário muito mais, um pouco mais de exposição, um pouco mais de disputa política, diante de tudo que está acontecendo e que é um ministério com a maior pasta, com o maior volume financeiro e com cobiça de diversos setores. Mas, ao longo desse período, conseguiu fazer, mesmo com todo o que eles chamam de falta de traquejo político, com tudo isso ela construiu um trabalho, dando base e sustentação aí para o que a gente pode, atribuir hoje a um caminho, né, ontem com uma cerimônia, fazendo lá a primeira vacina para dengue, né, nacional, com uma perspectiva de imunização de boa parte da população de 2 a 59 anos, 58, se não me engano, e uma produção nacional, né, que é isso que o Brasil tem vocação e tem estrutura e bem investidos, com o governo fazendo investimentos profundos nessa área, consegue atender tantas demandas tão críticas, que é a questão da dengue, que vitimou tanta gente e que, por mais que o governo tivesse feito passos adiante nesse processo, a atuação do governo anterior, inclusive com a questão da Covid, influenciou muito no ambiente da saúde, das ações do governo, então é muito importante, acho que ela não deixa o governo numa perspectiva negativa, muito pelo contrário. Acho que a troca é uma questão política e não por uma questão de competência, né, deixá-la ali naquele cargo neste momento interferiria no processo que a gente certamente vai abordar aí das pesquisas e na perspectiva política de 2026, né. Na verdade, acho que o objetivo claramente é melhorar as relações com a base política e esse centrão aí. Inclusive, essa matéria que a gente tinha colocado aqui na tela, que é essa aqui, ó. Troca de Nízia por Padilha visa consolidar apoio no Congresso, mas a reforma ministerial gera risco político, porque muitas pessoas também ficam insatisfeitas e pode afetar a popularidade. A troca causou mal-estar, porque teve a cerimônia, aí quando eu vi aquela cerimônia, eu falei: "Bom, Lula não vai demitir a Anísia hoje, tem a cerimônia, tudo, deve estar, né, negociando algum outro cargo para ela e tal". Aí eu me surpreendi, porque no fim da Eu tarde ele também, eu pensei a demite, mesma coisa que você. não Pensei é? exatamente o Então, mesmo. não é? Eu Não, mas falei: teve "Bom". teve um teve um fato, ele não falou durante o evento, né, quem Não, sim, falou foi o mas Alckmin, né. o E isso para simples. mim sinalizou que ele não queria falar justamente porque o presidente acaba se motivando ali emocionalmente e acabaria falando. Eu pensei nisso, né. Mas eu pensei igual, Alex. Na hora que eu vi, opa, então a Anísia vai ficar. A minha primeira reação foi essa, mas diga, Alex, vamos lá. Não, isso que causou mal-estar, né. É o seguinte, né, a Anísia é uma pessoa competentíssima e tudo isso. Uma coisa é ser competente, outra coisa é conseguir domar uma máquina imensa como é o Ministério da Saúde. Não é fácil. O fato é que ela não conseguiu domar, por isso, por aquilo, foi atacada, ela não conseguiu domar a máquina. A máquina do Ministério da Saúde foi competentíssima na Fiocruz, é uma pessoa de reputação ilibada, honesta, simpática, tudo tem todas as qualidades, mas uma coisa é ter qualidade, outra coisa é domar o Ministério da Saúde. Nem ela, nem o Lula sabiam se ela conseguiria, né, esse feito.
Agora, por que entra o Padilha? Eu acho que não é só porque ela não conseguiu domar a máquina do Ministério da Saúde, porque, né, falta vacina. A gente via o noticiário, falta vacina aqui, falta vacina ali, não sei o quê. Mas eu acho que o Lula percebeu que nesses 2 últimos anos ele precisa fazer política. Por isso ele colocou um político no Ministério da Saúde. Ele precisa fazer política. Não adianta ter o Ministério da Saúde com a ministra, que é ótima, maravilhosa, técnica, reputação ilibada, mas que não faz política, porque ela nunca foi política. Ele precisa de alguém agora para fazer política. É um ministério que tem muitos recursos, que pode ter capilaridade para eleger. Nós estamos há 2 anos de eleição, não só presidencial, como deputados. Então ele precisa fazer política com o Ministério da Saúde. Não é só uma questão. E o Padilha já foi ministro da Saúde, então já tem uma referência, não é uma prova, um teste para o Alexandre Padilha. Ele é um competente político e um competente técnico. É por isso que ele vem para o Ministério. Mas evidente que isso aí vai ter consequências, porque se você, o Centrão vai dizer assim, entregou mais o Ministério para o PT. E cadê os nossos ministérios? Agora tem essa questão da vaga que o Padilha está deixando. E aí, vai colocar mais alguém do PT? E é muito provável que Lula coloque alguém do PT, porque trata-se de um posto que está ali no Palácio do Planalto, né? Esse é um problema, porque o Centrão vai cobrar ministérios. O Centrão vai dizer assim, olha, nós temos esses partidos que tiveram esse resultado e temos tantos ministérios. O PT, que teve aquele resultado, tem tantos ministérios. Eu acho que esse é o novo problema que o Lula tem que enfrentar, né, com essa demissão. É interessante você falar isso, que para onde vai essa vaga, né? Tem muitas especulações. Ontem dizia-se que poderia ser o Jacques Wagner, mas parece que o mais provável é que seja o José Guimarães, que é muito bem relacionado com esse Centrão, deputado federal, que esteve com o presidente Lula ontem também. Então a tendência é que seja o José Guimarães, novo ministro da articulação política, né? Aí tinha gente que falava que a Gleisi poderia ser, mas o mais provável até agora é que a Gleisi vá mesmo para a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar do Márcio Macedo, pelo menos é o que está sendo colocado aí. E aí, enfim, quer dizer, tinham outras mudanças, aí tem várias outras mudanças previstas. O que se falava também, quer dizer, para o lugar do Padilha, é que se não for o Zé Guimarães, os nomes cogitados são o Isnaldo Bulhões, que é um deputado do MDB, e também o ministro Silvio Costa Filho, que é o dos portos, aeroportos, etc. e tal, que mudaria de posição, que também seria um ministro aí ligado ao Centrão. Só mais uma coisa curiosa sobre a reforma ministerial que aconteceu, quem está falando em sair agora é o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, está falando abertamente em sair. Então, tem a possibilidade de que o Arthur Lira seja ministro da Agricultura, né? Então, vamos ver como é que essa coisa vai evoluir.